Gênesis capítulo 13, versículo 7 em diante diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. O texto diz que houve desavenças entre os pastores de Abrão, eu vou chamar logo de Abraão, porque foi esse o nome que Deus lhe deu mais na frente, e os pastores de Ló. A terra não tinha mais capacidade, não tinha pasto para tanto gado, e a competitividade entre os pastores gerou conflito, contendas, como diz o texto, desavenças. E isso impôs uma necessidade de separar-se. E Abraão, ele toma essa iniciativa e diz: olha, para a gente não brigar, para os nossos pastores também não brigarem, nós precisamos nos separar. Aqui a terra está diante de nós, e você pode escolher. Se você disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu então vou para a esquerda. E aí Ló parou e olhou e viu as campinas do Jordão. E diz o texto que era bem regada. E diz o texto também que era como o jardim do Senhor, comparável ao Éden, está no texto. E diz o texto que era como na terra do Egito, porque naquela época o Egito tinha terras muito férteis devido ao rio Nilo. E diz o texto que era como na cidade de Zoar, uma cidade também na época muito desenvolvida. E Ló olhou para aquelas campinas bem regadas, como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, e ele escolhe as campinas do Jordão. Só para você entender melhor, era naquela época padrão cultural ocidental, o mais novo, e no caso também como ele era sobrinho, era padrão cultural ocidental ele escolher o que era menos apropriado e deixar o que era mais vantajoso para o seu tio. Porque o seu tio foi bem generoso. Mas o que Ló faz? Ló, ele se aproveita da generosidade do tio e ele escolhe as campinas que eram bem regadas. Porque Ló, ele estava focado em crescer economicamente. Quem está me entendendo, diga amém. Me parece, irmãos, que não só Ló, mas nós temos dificuldades
diante de situações como essas, de exercer um bom juízo espiritual. Eu vou repetir. Nós temos dificuldades de exercer um bom juízo espiritual diante dessas situações que envolvem questões financeiras. Nós temos dificuldade. Muitas das vezes nós agimos como Ló. Ló, ele não agiu de forma apropriada com aquela situação. Devido à cultura da época, era para ele ter dito assim: olha, eu vou escolher a terra menos vantajosa para deixar a terra mais vantajosa para o meu tio. Mas o que ele fez? Movido pela ambição, como ele queria crescer economicamente, ele não age de forma apropriada, ele escolhe aquilo que era mais vantajoso. Quem está me entendendo, diga amém. Então, não só Ló, mas eu acredito que nós também temos dificuldade de exercer juízo espiritual diante dessas situações que envolvem dinheiro. Por isso, tome cuidado. Lá em Lucas capítulo 12, um homem do meio da multidão disse assim: mestre, diz para o meu irmão repartir a herança. Lucas capítulo 12, versículo 13 em diante. Aí Jesus disse assim: olha, quem foi que me colocou como juiz ou repartidor de herança entre vocês? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, até porque a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela possui. Aí depois de dizer isso, Jesus contou uma história, uma parábola. Ele falou: olha, deixa eu contar uma parábola para vocês, uma história para vocês. Havia um homem rico, que ele tinha produzido muito e tinha tudo em abundância. Aí ele parou para pensar e disse assim: poxa, onde é que eu vou colocar a minha colheita, porque os meus celeiros não cabem mais? E o homem rico falou consigo mesmo: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar esses celeiros, vou construir outros maiores, vou colocar a minha colheita e todos os meus bens dentro desse celeiro. E depois eu vou dizer para minha alma: olha, alma, tudo eu tenho em abundância e em depósito para muitos dias e para muitos anos. Come, bebe e folga. Aí uma voz brada do céu e diz assim: louco, louco, tudo que tu fizeste, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e tudo que tu fizeste, para quem será? E assim é para com aquele que ajunta tesouro aqui na terra e não ajunta tesouro no céu. Então, eu fico pensando que é dom de Deus termos uma vida farta e com abundância. É dom de Deus. Mas quando nós perdemos o foco e botamos o nosso foco só nas coisas aqui dessa terra, quando nós tiramos os olhos das coisas que são eternas e priorizamos a vida terrena, então nós ficamos que nem aquele homem da história que Jesus contou, no mesmo estado que ele, de louco. Quando nós deixamos a avareza e o amor ao dinheiro dominar a nossa mente, o que vai sair daí é o quê? Mentira, fraude, desrespeito, falsidade, egoísmo, inveja, ciúme. Vai gerar pecados e outros males. Quem está me entendendo, diga amém. Então Ló, ele escolhe as campinas do Jordão. E aí diz o texto que Ló e Abraão se separaram. Abraão foi habitar na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. E diz o texto que Sodoma era uma cidade extremamente corrupta perante os olhos do Senhor. E Abraão tem depois uma experiência com Deus, e Deus diz assim para Abraão: olha, Abraão, levanta agora os teus olhos, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Eu tenho dado toda essa terra que você vê para você e para a sua descendência. A sua descendência vão ser como o pó da terra.
Se puderem contar o pó da terra, então também poderão contar os números da tua descendência. Amém? Essa foi a história dos versículos que a gente leu, 7 até o versículo de número 16. O tema da mensagem de hoje é a escolha de Ló. Nós iremos aprender com a escolha de Ló, uma escolha que culminou numa tragédia familiar, porque ele escolheu sem a direção de Deus. E aí ele perdeu os bens, ele perdeu a família, ainda cometeu um incesto porque ele se deitou com as suas filhas. Então nós vamos ver que as nossas escolhas determinam o nosso futuro, sejam elas relevantes ou não. As nossas escolhas são importantes. E Ló, ele fez uma escolha sem discernimento. Ele não teve discernimento. A escolha de Ló foi baseando-se na sua vista. Diz o texto que ele viu as campinas do Jordão. Ele se baseou por aquilo que ele viu. Ele não teve discernimento. O que é discernimento? É a capacidade de avaliar e de reconhecer pessoas, tempos, lugares, diferentes situações e cursos de ações. Discernimento é você ter essa capacidade de enxergar, no caso aqui de Ló, além do que aquela área geográfica tinha a oferecer. É você ter a capacidade de avaliar e enxergar por trás das coisas um pano de fundo, muitas das vezes espiritual até. Isso é discernimento. Ló não teve discernimento, ele escolheu com base naquilo que ele viu. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz assim: nós não devemos nos atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Isso é para nós. Nós não devemos nos atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Ou seja, em outras palavras, aquelas pessoas que não têm olhos espirituais, elas vão considerar a honra, os prazeres e as riquezas dessa terra como as coisas mais valiosas que existem. Mas para nós que temos olhos espirituais, nós enxergamos as maravilhas invisíveis e eternas de Deus, porque nós nascemos de novo. E nós sabemos que as alegrias do céu, elas serão infinitas, ininterruptas e superiores àquilo que a nossa mente pode imaginar ou supor. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz que aquilo que o ouvido não ouviu, que o olho não viu e que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ló só enxergou a parte geográfica. Ele não teve discernimento para enxergar além disso. Ele não teve discernimento. Você tem que ter discernimento para você fazer escolhas e tomar decisões acertadas. Como é que eu vou ter discernimento, pastor? Através da unção do Espírito. A unção, ela nos capacita a fazer algo que alguém comum e natural não faz. A unção vai lhe capacitar a fazer algo que você antes não fazia. Mas através da unção do Espírito, você vai ser capaz e vai fazer. Nós vamos ter discernimento através da compreensão da palavra. Se você meditar na palavra, se você se alimentar da palavra, você vai ter clareza diante de certas situações e você vai enxergar o que está por trás de certas situações na sua vida. Porque tem gente às vezes que está dando murro em ponta de faca, não sabe o que está acontecendo. Por trás é algo espiritual. A pessoa está doente, mas às vezes por trás, não é todas as vezes, mas às vezes por trás é algo espiritual.
A pessoa está perturbada, é problema psicológico, pode ser, mas às vezes por trás é algo espiritual. A pessoa está sendo barrada, está dando um passo para frente, dois para trás, pode ser algo espiritual. E se ela não tiver conhecimento da palavra, ela não vai conseguir vencer, ela não vai conseguir romper, porque ela não enxerga isso. Não tem discernimento. O discernimento vem devido à experiência que nós temos na vida cristã com a graça de Deus. Você vai vivendo a vida cristã, ouvindo a palavra, tendo experiências de fé, e você também vai tendo discernimento diante de certas situações. Nós precisamos ter discernimento, amém? Diga, eu quero discernimento, eu quero sabedoria para a minha vida. Ló não teve discernimento. Ele tomou uma decisão baseada na emoção. Ele tomou uma decisão baseada no que ele viu. Ló fez uma escolha motivada pela ambição. Ele tinha passado pelo Egito no capítulo 12. Então ele provou um pouco do mundo. E agora ele usa os parâmetros do Egito para agir. Para tomar as suas decisões. O coração de Ló fica apegado às riquezas e às realizações desse mundo. Ele tomou uma decisão baseando-se na visão, ele tomou uma decisão sem se importar com Abraão, ele fez aquela escolha focada na prosperidade material, ele fez aquela escolha influenciado pela facilidade que se apresentou diante dele. Ele fez aquela escolha devido à sua ambição em crescer economicamente. Ele fez aquela escolha porque ele queria ter vantagens pessoais, pensando que essas vantagens pessoais iriam compensar os perigos que ele e a família dele iriam sofrer. Ele visou tudo isso aí. Talvez ele olhou para os bens materiais, para a cultura, para os prazeres de Sodoma, e ele disse, eu acho que vale a pena correr o risco. Ele tomou uma decisão, uma escolha, motivada pela ambição. Ele expôs a sua família à imoralidade e à impiedade de Sodoma. Porque Sodoma e Gomorra, mais na frente a gente vai ver que eram cidades extremamente imorais e corruptas, a ponto de Deus conflagrar um juízo divino sobre essas cidades. Deus destruiu aquelas cidades, devido à imoralidade sexual, devido aos pecados daquelas cidades. Então Ló, ele expõe a sua família. Talvez ele pensasse que teria forças espirituais suficiente para resistir às influências malignas de Sodoma. Talvez ele pensou assim, eu vou estar lá, mas eu não vou me corromper, eu tenho força para estar lá, naquele lugar. Mas quando a gente está num lugar errado, irmão, a gente está se colocando no raio de tentação do inimigo. Quando a gente está no lugar errado, provavelmente a gente vai fazer o quê também? A coisa errada. Amém? Crente que vive no lugar errado, pode não estar pecando, mas se vive no lugar errado, provavelmente mais na frente vai fazer a coisa errada. Ah, pastor, eu não me misturo, eu estou lá, mas eu não peco. Mas se você vive lá, uma hora você talvez caia, ceda à tentação. Só para você ter uma ideia, de crente em lugares errados. Em Gênesis capítulo 12, Abraão desceu para o Egito, foi para o lugar errado. Lá ele não foi uma bênção, ele mentiu. Ló, aqui no capítulo 13, ele escolhe ir para Sodoma. Foi para o lugar errado, perdeu tudo. Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, Elias parou debaixo de um arbusto. Era para ele ir para o Monte Carmelo, desejou morrer. Jonas, Deus disse para ele, vai para Nínive. Ele foi para o sentido oposto, foi para Tarsis, foi parar no ventre do peixe. Foi para o lugar errado. As coisas passaram a dar errado. Davi era para estar no campo de batalha, mas ele não vai, ele prefere ficar no terraço do palácio real. Ele peca. Pedro, ele vai para o pátio onde os sacerdotes estavam julgando Jesus, ele vê uma fogueira, ele vai e se assenta para se esquentar naquela fogueira. Uma das servas dos sacerdotes vê Pedro e diz, olha, você também andava com Jesus.
Aí Pedro disse: eu nem conheço esse homem, negou Jesus, e estava no lugar errado. Quando a pessoa está no lugar errado, provavelmente ela vai cometer também alguma coisa errada. Ah, pastor, mas ele só se mudou para uma cidade, pastor, o que tem a ver? Foi uma escolha que ele fez, que trouxe implicações e consequências, até se mudar. Sem estar na direção de Deus, pode trazer consequências desastrosas. Você está me entendendo? Nós temos que querer estar na direção de Deus. Ló só se mudou. Pare para raciocinar. Imagine assim, você tem que escolher hoje entre viver numa fazenda e entre viver em uma grande metrópole. Onde é que você escolhe viver? Aonde? Pode falar. É tipo assim, morar no Acre ou morar no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro tem praia, Rio de Janeiro é maior, tem shopping de verdade, não é um galpão que nem o nosso aqui. Foi mais ou menos assim, entre viver em uma fazenda e entre viver em uma grande metrópole. É verdade que numa grande metrópole existe muita excitação, muitas coisas vantajosas, mas lá também tem muitas armadilhas. Foi esse dilema que Ló se deparou. E ele escolheu ir para uma grande cidade. Para uma cidade extremamente pecadora e corrupta. Através aqui dessa escolha de Ló, nós podemos perceber que o pecado tem uma natureza insinuosa e progressiva. Ninguém cai da noite para o dia. Nós vamos ver no texto que primeiro Ló olhou, depois Ló armou as suas tendas aos arredores de Sodoma, e depois Ló se estabeleceu dentro da cidade de Sodoma. Capítulo 14 e capítulo 19. Vai dizer que agora Ló tem uma casa dentro de Sodoma. Então primeiro ele olhou, depois ele começou a ser um seminômade, morou aos redores da cidade, e depois ele foi parar dentro da cidade. E assim é o pecado, é devagarzinho. O pecado tem uma natureza insinuosa e progressiva. É por isso que lá no Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque se você ouvir as coisas erradas, você vai andar com as pessoas erradas e vai acabar praticando a coisa errada. Quem está me entendendo, diga amém. Ló olhou em direção a Sodoma, em seguida levantou a sua tenda e se voltou para Sodoma, e depois ele se muda para Sodoma. E aos poucos é assim que acontece. A pessoa peca e depois passa a viver uma vida de desobediência. Há um contraste aqui nessa história. Um contraste entre Ló e Abraão. Ló levantou os olhos e viu o que o mundo tinha a oferecer. Abraão, Deus o convidou a levantar os olhos e ver o que o céu tinha a oferecer. Ló escolheu um pedaço de terra que acabou perdendo. Abraão, Deus deu toda a terra que ainda pertence a ele e aos seus descendentes até hoje. Ló perdeu sua família. Abraão recebeu a promessa de uma família tão grande que não poderia ser contada. Ló estava vivendo o possível. Abraão confiava em Deus e viveu o impossível. Não seja como um crente carnal que foi Ló. Ló era um homem piedoso. Mas devido às facilidades, ele era um homem piedoso, mas que não queria se sacrificar demais. Ele preferiu escolher o caminho com menos resistência. E aí ele perde tudo, porque a cidade é destruída. Perde a mulher, que vira uma estátua de sal. Perde a família. E ainda comete um incesto com as suas filhas. Perdeu tudo, porque foi um crente carnal. Escolheu sem a direção de Deus. Seja como Abraão. Esteja na direção de Deus. Por mais que o caminho, a princípio, seja mais difícil, esteja na direção de Deus. Ande na direção de Deus. Busque a direção de Deus. Em tudo.
Em quê, pastor? Em tudo. Em tudo. Você vai se relacionar com alguém? Busca a direção de Deus. Você quer um trabalho? Busca a direção de Deus. Até para o emprego, você pode buscar a direção de Deus. Às vezes o inimigo vai te oferecer migalhas. Se você não tiver a direção de Deus, você vai pegar. Deixa até de vir para a igreja por causa do trabalho. Você vai comprar um carro, busca a direção de Deus. Você vai construir, busque a direção de Deus. Você vai tomar uma decisão importante na sua vida, busque a direção de Deus. Para que você não venha a errar como Ló errou. Abraão estava na direção de Deus. Aí diz o texto que Deus se manifesta para Abraão. O texto não diz como, se foi uma voz interna, se foi uma teofania, se foi o Logos, se foi Jesus, o texto não diz. Mas Deus se manifesta para Abraão e diz assim: Abraão, olha, para onde? Para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Toda essa terra que você está vendo vai ser tua. O bom de estarmos na direção de Deus é que as bênçãos se estendem para os quatro cantos. As bênçãos se estendem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Quando nós estamos na direção de Deus, nós vivemos o milagre, o sobrenatural de Deus. Abraão, escuta, olha para esse pó da terra, assim vai ser a tua descendência. Tão numerosa como esse pó da terra. Se puderem contar o pó da terra, vão poder contar a tua descendência. E Abraão ainda não tinha tido filho. Como é que pode isso? Milagre de Deus na vida de Abraão, porque Abraão buscou estar na direção de Deus. Ande na direção de Deus, porque Deus vai te abençoar.